E eu quero começar essa aulinha, jovens, dizendo para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos, nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a física. Estou com saudades dos senhores, estou com saudades de vê-los pessoalmente na escola. Espero que estejam todos bem, que estejam todos tomando os cuidados que estão sendo passados aí, jovens. Se Deus quiser, logo, logo tudo isso finaliza e nós estamos juntos na escola de novo para brincar com a física ali. Beleza? Manda a página e o número, Pedro, que daí, se der tempo, eu faço com vocês aqui também essa daí. Manda para mim aí. Página e número, por favor. Galera, para a aula de hoje aqui no Zoom, eu quero dar uma retomada geral com vocês, uma retomada rápida nos conceitos que eu passei naqueles vídeos, porque são poucos conceitos e são bem importantes. Então, a gente retoma eles para daí começar a entender como que eles vão ser aplicados em exercícios também, beleza? E o primeiro conceito, jovens, que eu quero trabalhar com vocês é o conceito de inércia. Eu sei que os vídeos falaram bastante sobre isso, mas para a gente fechar esse tópico, então. O que vai ser a inércia, galera? A inércia é a tendência que o corpo tem de ficar parado ou em movimento, beleza? Então, se um corpo está parado, ele vai ficar parado. Se um corpo está em movimento, ele vai ficar em movimento. Desde que, essa parte é muito importante, jovens. Uma galera esquece dessa segunda parte, tá bom? Então, é importante vocês flagrarem bem isso, beleza? Desde que a força resultante seja zero, tá bom? Essa é a parte fundamental. E quando eu tenho essa condição, eu posso dizer que o corpo está em inércia, ele mantém o seu estado de inércia. Então, jovens, a condição aqui, ó, é que a força resultante tem que ser zero. Galera, a força resultante ser zero significa que não tem força atuando sobre o corpo? Não, tem força atuando sobre o corpo, mas o somatório dessas forças é zero. Essa é a relação fundamental, beleza? Então, quando eu falo de força resultante sendo zero, nós temos duas possibilidades. Eu posso ter um corpo que está em repouso, ou posso ter um corpo que está em movimento, mas não é qualquer movimento, jovens. É um movimento uniforme, aquele que acontece com velocidade constante, beleza? Vocês já trabalharam no movimento uniforme com o professor Afonso, na outra frente, e o professor de física do 9º ano de vocês, do ano passado, comentou comigo que vocês também já estudaram movimento uniforme lá no ano passado. Então, não é um conceito novo, é algo que vocês já viram, já reviram com o professor Afonso, né? E nós vamos usar esse conceito de novo aqui, beleza? Então, um corpo em inércia pode estar em repouso em movimento uniforme. Isso me implica a condição de que força resultante vai ser zero. Ou eu posso fazer o caminho inverso. Se um corpo tem velocidade constante, eu sei que a força resultante é zero. Ou, se um corpo está em repouso, eu sei que a força resultante sobre ele vai ser zero. Beleza? Essas são as condições de jovens que são fundamentais para você conseguir estabelecer as relações dos exercícios. Por mais que sejam conceitos, são conceitos básicos para você depois conseguir concretizar os cálculos que vão aparecer. Tá bom? E outro conceito importante é o de equilíbrio estático, galera. Jovens, equilíbrio estático também vai impor a condição de que força resultante é zero. Porém, necessariamente, o corpo tem que estar em repouso, porque eu estou pensando no caso estático. Então, força resultante zero, e estou pensando num corpo em repouso. Quando eu falo equilíbrio, eu só quero dizer que a força resultante é zero. Equilíbrio estático, força resultante zero com o corpo parado. Tá bom? Então, fiquem atentos com essa palavra equilíbrio. Inclusive, eu aconselho vocês a destacarem ela no caderno de vocês, colocarem aí o significado de equilíbrio, força resultante zero, porque, jovens, esse conceito o Enem gosta muito, os vestibulares em geral todos cobram. Porque eles não falam para você, considere um corpo com força resultante zero, não. Eles falam um corpo em equilíbrio, está sob a ação de tal força, acontece tal coisa. Então, você tem que saber a condição de que equilíbrio vai ser força resultante igual a zero. Beleza? Então, esses são os conceitos
que eu tinha planejado retomar com vocês. São poucos, são simples, mas são os conceitos básicos para o que vai vir adiante, tá bom? Os vídeos que eu passei para vocês, eles trazem uma discussão mais aprofundada, trazem aplicações diretas dessas leis. Então, vou deixar isso lá para os vídeos e agora eu quero treinar com vocês os exercícios, beleza? Pedro, eu vou fazer os exercícios que eu tinha planejado aqui, provavelmente vai sobrar tempo no final, e eu já faço esse exercício 1 com vocês aqui também. Legal? Então vamos começar a brincar com o exercício. Jovens, se forem surgindo dúvidas, mandem aí no chat. Nós vamos começar o primeiro exercício, é o 4 da página 186. Vamos lá? Então peguem o livro de vocês aí, página 186, o exercício 4 da PUC, diz assim o enunciado do exercício. Ó. Um corpo gira em torno de um ponto fixo, preso por um fio inextensível e apoiado em um plano horizontal sem atrito. Em um determinado momento, o fio se rompe. É correto afirmar. Jovens, eu vou fazer um esqueminha aqui desse sistema. Ó. Você tem um ponto fixo aqui no meio, tem um fio preso a esse ponto fixo e tem um objeto preso na outra extremidade do fio. Uma esferinha aqui, pelo que nós vimos no desenho. Beleza? E essa esferinha presa ao fio, ela está girando em movimento circular nesse sistema. Então, eu vou colocar aqui um pedaço dessa trajetória circular que ela percorre. Não vou desenhar a trajetória inteira. Beleza? Então, ela está girando aqui. E nesse instante que ela chega nesse ponto, galera, o fio arrebenta. Rompeu o fio. E daí as alternativas vão trazer informações, nós temos que avaliar se é verdadeiro ou não, sobre como vai ser o movimento da bolinha a partir do instante que o fio se rompe. E no desenho nós vemos ainda que ele deixa indicado que a velocidade dessa bolinha, ela está aqui, ó, nesse ponto, nesse sentido. Jovenzinhos queridos, cuidado, pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Ele disse no enunciado que é um plano horizontal. Jovens, o que isso significa? Que você está olhando isso aqui de cima. Ele está num plano, girando em cima do plano. E aí ele tirou a foto de cima e vocês estão vendo essa foto aqui, nesse sistema. Então você está olhando de cima essa rotação, tá bom? Jovens, o fio está rodando junto com o objeto. Chegou aqui, o fio arrebentou. O que vai acontecer com a bolinha? Ela vai parar instantaneamente e ficar parada? Ela se move na direção do fio para o centro, na direção do fio para fora? Ela se move, continua no movimento circular, ou ela se move em linha reta? O que será que vai acontecer aqui? Jovens, obviamente, ela vai continuar o caminho dela, né? O fio arrebentou, ela continua esse movimento na direção da velocidade. Não tem como a minha velocidade apontar para lá e eu me mover para o lado. Se a minha velocidade me puxa aqui, eu me movo na direção que a velocidade me puxa. Beleza? Então, eu sei que ela se move nessa direção. Que direção vai ser essa aqui, jovens? A direção é perpendicular ao fio ou tangente à trajetória. O que é tangente à trajetória? Galera, tangente à trajetória é isso aqui. Eu tenho uma circunferência qualquer, uma curva. A reta tangente é aquela reta que passa pelo sistema e que encosta na curva num único ponto. Tá bom? Então, essa reta é tangente à curva. De certa forma, a reta velocidade é tangente à curva. Então, vamos ver as alternativas. Diz o seguinte, a letra A. O corpo passa a descrever uma trajetória retilínea, beleza? Na direção do fio e sentido contrário ao centro da circunferência. Ele está falando que ele se move em linha reta. Mas se quando chega aqui o fio arrebenta, ele começa a se mover para cá. Não faz sentido algum, né? Está girando, o fio arrebenta, dele para e faz isso aqui. Não. Ele vai continuar na direção do movimento. B. O corpo passa a descrever uma trajetória retilínea. Beleza? Com direção perpendicular ao fio. Foi exatamente o que eu falei para vocês. Ó. Forma 90 graus com o fio inicial. Então, a princípio, para o exercício 4, a alternativa B está correta. C. O corpo continua em movimento circular. Não, né? Já pensou, o fio arrebenta e o corpo sozinho continua girando? Não faz sentido, ele só gira porque está preso ao fio. E o corpo para. O fio arrebentou, o corpo ficou parado, levitando no ar. Também não. E
O corpo passa a descrever uma trajetória retilínea na direção do fio e sentido no centro da circunferência. O fio arrebenta, dele para aqui, se move para o centro. Também não faz nem sentido, né? Então, a única alternativa correta, letra B, de bonito. Se tiverem dúvidas do exercício, podem mandar. Se der tempo, eu faço sim, Arthur, o 9 da página 188. Vou colocar ele na ata aqui. Beleza? Perguntas do 4, mandem aí. Vou dar 3 segundos para vocês se manifestarem, senão nós vamos fazer outro. E é o exercício 6. Não vou fazer o exercício 6, jovens. Vou fazer o exercício 9 que o Arthur pediu, porque os dois exercícios vão ter praticamente uma abordagem muito parecida. E a gente resolve isso que o colega pediu, tá bom? Então, exercício 9 da página 188. Então, vamos lá. Diz assim o enunciado do exercício, ó. Exercício 9, página 188, beleza? 9, página 188. Diz assim, ó. A figura a seguir mostra um inseto de massa 1 grama carregando uma folha de árvore de massa 10 vezes superior à sua. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Para carregar a folha de árvore da folha de árvore anterior na vertical com velocidade v constante, o módulo em newtons da força exercida pela formiga sobre aquela folha é. Jovens, a força que a formiga vai exercer na folha, ela vai estar associada ao peso dessa folha, beleza? Então pensa comigo, a formiguinha está caminhando. Está aqui a formiguinha caminhando e a folhinha está aqui, ó, em cima da formiguinha, beleza? Então, para manter o equilíbrio desse movimento, o que eu posso afirmar aqui? Que eu tenho a força peso da folha, puxando ela para baixo, e tem a formiga aplicando a força normal, empurrando a folha para cima. E esse sistema fica em equilíbrio. Então, eu sei que a normal que a formiga aplica tem a mesma intensidade da força peso dessa folha. Então, eu vou calcular o peso da folha, beleza? Como que eu calculo força-peso? É massa vezes gravidade, tá bom? O exercício me disse que a massa da folha é 10 vezes a massa da formiga. Então, MF maiúsculo, massa da folha. MF minúsculo, massa da formiguinha, tá bom? Então, vamos lá. Vai ser massa da folha igual a 10 vezes a massa da formiga. Ele diz para nós que é 1 grama. Então, a massa da folha é de 10 gramas. Porém, jovens, cuidado. Nós estamos falando da massa da formiga, da massa da folha, tudo bem. Porém, a unidade de medida de massa no sistema internacional, jovens, vai ser quilograma. Então, eu tenho que pegar essa massa que está em grama e passar para quilograma. Beleza? Então, para passar de grama para quilograma, você faz uma divisão por 1000. Como assim, professor? Eu sei que 1 quilograma tem 1000 gramas. 10 gramas vai ter X, faz uma regrinha de 3. Que no fim é dividir por 1000. Então, a massa da formiga, 10 divididos por 1000 vai ser 0,001 quilograma. E para facilitar a nossa vida, jovens, eu vou colocar essa massa em potência de 10. Então, eu vou escrever que a massa da formiga, 1, 2, 3. Eu errei um zero aqui, jovenzinhos, me perdoem. 10 dividido por 1000 vai dar 0,01 grama.
quilograma, né, dividir por 1000 para passar para quilograma, e andando com a vírgula, duas casinhas, fica 1 vezes 10 a menos 2 quilograma. Beleza? Então, vou deixar em potência de 10 para facilitar o nosso cálculo, que vai aparecer aqui, ó. Nosso cálculo de peso é massa da formiguinha, da folha, perdão, que é 1 vezes 10 a menos 2, vezes a gravidade, que o exercício disse para nós enunciado, que é 10. Então, vai ficar 1 vezes 10 a menos 2 vezes 10. Então, você repete a base, soma os expoentes. 10 a menos 2 com 10 elevado a 1 vai dar 10 a menos 1. Tá bom? Então, você pode deixar em potência de 10 ou em base decimal. Deixa eu ver como está na alternativa aqui. Está em potência de 10. Então, fica 1 vezes 10 a menos 1 Newton, que é a alternativa bem bonito. Beleza? Então, de novo, ele me deu a massa da formiga. E a massa da folha é 10 vezes a da formiga. Multipliquei por 10, fica a massa da folha é 10 gramas. Passei de grama para quilograma. Como que eu fiz isso? Eu dividi por 1000, né? Dividi por 10 ao cubo, para passar para quilograma. E daí só andei com a vírgula aqui, para deixar em potência de 10. E aí a força peso, que é igual a normal, vai ser massa vezes a gravidade. Portanto, a massa é 10 a menos 2 kg, gravidade é 10, repete a base, soma os expoentes, menos 2 mais 1, menos 1, 1 vezes 10 a menos 1, Newton. Beleza? Lembrem, jovens, que como eu tenho equilíbrio nesse sistema, eu sei que a normal tem a mesma intensidade do peso. Por isso que eu calculei o valor do peso nesse sistema. Joia? O exercício que eu tinha planejado para fazer agora no lugar do 9, jovens, era o 6, mas o raciocínio do 6 é muito parecido com esse aqui. Desenha normal, desenha o peso, desenha a força F do menino, faz o equilíbrio, vê quem é igual a quem, monta a relação. Então, acaba sendo muito parecido, então eu fiz o 9, tá bom? O próximo que nós vamos brincar aí, jovens, é o exercício 7, da página 187. Se você não conseguir copiar agora, jovens, não tem problema, porque eu estou gravando, tá? Aí depois eu disponibilizo a aulinha gravada para vocês. Vamos lá, jovens. O exercício 7 diz o seguinte, ó. Uma pessoa apoia-se em um bastão sobre uma balança, conforme a figura a seguir. A balança assinala 70 kg. Se a pessoa pressiona a bengala progressivamente contra a balança, a nova leitura. Ele quer saber se indicará um valor maior, menor ou igual que 70 kg ou se vai depender de outra relação. Jovens, fiquem espertos. Isso aqui é pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno também. Porque você acha que o ser humano está parado ali de boas. Quando ele pega a bengala e empurra, dá a impressão que vai aumentar o valor marcado no mostrador da balança, mas não vai, jovens. Sabe por quê? O que a balança está medindo? A massa associada à força de contato dos pés da pessoa com a balança, o prato ali embaixo. Então, todo o peso da pessoa está distribuído nas duas pernas, são dois pontos de contato.
Quando ele pega a bengala e apoia a bengala no chão, todo o peso dele vai ficar distribuído agora em 3 pontos. Então, quando ele empurra a bengala para baixo, ele deixa de soltar um pouco do peso dele em um dos pés. E exatamente essa quantidade de força que ele empurra a bengala para baixo é o que diminui o contato do pé dele para cima. Ou seja, a força exercida sobre o prato da balança não muda. Ela deixa de ser em 2 pontos e passa a ser em 3. Se ele empurra mais ou menos a bengala para baixo, muda a intensidade da força em cada pé e na bengala. Mas a soma das forças em cada pé e na bengala dá sempre a mesma. Por exemplo, vou fazer um raciocínio com vocês. Quando ele não está com a bengala encostada, vamos supor que um pé refere-se a 35 kg de massa e o contato com o outro pé a 35 kg de massa. Então, fecha 70 kg, que o exercício disse. Quando ele apoia a bengala, vamos supor que um pé vai exercer uma força referente a 30 kg de massa, o outro pé a 30 kg de massa e a bengala a 10 kg de massa. De forma que vai fechar os mesmos 70 kg. Aí ele pega e empurra com mais força essa bengala para baixo. Ele pega e empurra com mais força essa bengala para baixo. Vamos supor, então, que o contato de um pé fica 25 kg, o contato do outro pé também 25 kg, e aí o contato da bengala passa a ser 20 kg. Mas a soma dos 3 contatos continua dando o valor total de 70. Ou seja, ele pode empurrar mais ou menos a bengala para baixo, não tem problema, que no final sempre vai dar o mesmo valor. Aí você deve estar pensando, professor, você está me enganando, porque na aula passada, naquela aula que eu gravei, eu fiz um vídeo, e quando o homem apoiava a bengala, mudava o valor. Mas, jovens, naquele caso, ele estava apoiando a bengala no chão. E aí as coisas mudam, né? Porque pensa com o Everton aqui. Se eu tenho pé e pé em cima da balança, ela está marcando isso aqui. Bengala no chão, a balança não está marcando o valor da bengala. Está no chão. Aí vai marcar só 60. Se eu tenho essa bengala apoiada no chão, a balança vai medir só 25 mais 25. Nesse caso, todos os pontos estão apoiados na balança. Então, por mais que mudem as intensidades parciais, a soma delas dá sempre o mesmo valor. Beleza? Portanto, o valor da massa não muda, que é o que diz a alternativa C. Indicará os mesmos 70 kg. Alternativa C de carinho. Beleza? Fechamos o exercício 7. 2 segundos para vocês mandarem perguntas aí. Então, agora, nós vamos brincar com o exercício 11. Exercício 11 da página 188. Diz assim, então, o exercício 11, galera. Um trator com velocidade constante, puxa horizontalmente um tronco de árvore por meio de uma corrente, exercendo sobre ela uma força de 1000 newtons. Considerando que o tronco tem um peso de 1500 newtons, a força resultante sobre o tronco vale. Jovenzinhos, não me interessa quanto é o peso dele, não vai me interessar com que força ele é puxado. Sabe por quê? O exercício me deu uma palavra-chave na primeira linha. Ele fala que esse tronco ele é puxado com velocidade constante. Jovens, se a velocidade é constante, obrigatoriamente, força resultante tem que ser 0. Lembram que eu falei para vocês que, a partir da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, se eu falo
que a força resultante zero faz com que o corpo esteja em repouso. Ou velocidade constante, o caminho inverso também valia. Que uma velocidade constante me leva à condição de que a força resultante vai ser zero. Então, você não precisa sair fazendo cálculo, não tem conta para fazer. A jogada é que se a velocidade é constante, você vai ter uma força resultante que vai ser zero. Tá bom? Então, essa é a grande sacada aí para o exercício 11. Força resultante zero vai ser a alternativa C de carinho. Beleza? E fechamos o exercício 11. Eu tinha falado, né? Esse não tem conta. Beleza, Pedro. Só vou fazer mais um exercício que é bem curtinho, que é o 12 na sequência, e a gente vai fazer o teu exercício 1 que você pediu. Tá bom? Então, vamos lá. O exercício 12 também da página 188. Então, vamos lá. Desafio anunciado do exercício 12. A figura a seguir mostra um bloco que está sendo pressionado contra uma parede vertical com força horizontal F e que desliza para baixo com velocidade constante. O diagrama que melhor representa as forças que atuam nesse bloco é... Jovens, se está deslizando com velocidade constante, eu sei que a força resultante vai ser zero. Legal? Mesma condição daqui. V constante, FR0. FR0 porque desce com velocidade constante. Jovenzinhos, vamos pensar o seguinte. As forças que ele disse que tem aqui. É essa força F da pessoa empurrando o bloco contra a parede. Eu tenho a força peso na vertical para baixo. Por que ele não afunda na parede esse bloco? Porque tem a força normal que empurra ele nesse sentido. E ele desliza, mas tem atrito com essa superfície. Portanto, tem uma força de atrito aqui na vertical para cima. Jovens, olhando para esse desenho, você já elimina 3 alternativas. Porque 3 alternativas aí, a B, a C e a E, elas não têm a força na vertical para cima. Então, aí você já elimina essas 3. Agora, para a força resultante ser zero, a normal tem que ter a mesma intensidade do F. Porque se a normal for maior, o bloco começa a flutuar para lá. Se o F for maior, afunda na parede. Se o peso for maior que o atrito, tem uma resultante na vertical para baixo. Se o atrito for maior que o peso, é impossível, mas se fosse, ele ia começar a subir. Então, as condições é normal e força F serem iguais, peso e atrito serem iguais. E aí, olhando nas alternativas A e D, jovens, você vai ter que escolher qual você acha que é correta. E a diferença é muito sutil. Na alternativa A, o vetor vertical para cima é um pouquinho menor do que o vetor na vertical para baixo. E se isso for verdade, eu tenho uma resultante na vertical para baixo. E aí a força resultante deixa de ser zero. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa D. Por quê? A força vertical para cima e para baixo tem a mesma intensidade e a normal e a força F também tem a mesma intensidade. Ou seja, olhando no desenho, elas têm o mesmo tamanho. Tá bom? A diferença, jovens, é muito sutil. Tem que tomar cuidado, porque senão passa batido e você acaba não percebendo isso daí. Beleza? E, jovenzinhos, para encerrar, que o nosso tempo está quase acabando, nós vamos brincar com um exercício que o Pedro pediu, que é o exercício 1. O exercício 1 ele traz várias afirmativas sobre força, e nós temos que avaliar se elas são verdadeiras ou falsas, tá bom? Como são muitas afirmativas, jovens, e muitas eu acabei falando para vocês na aula, eu vou fazer especificamente a que ele pediu, que é a penúltima alternativa, que fala assim, ó, um corpo sujeito a uma única força não nula pode estar em equilíbrio. Jovens, é impossível um corpo tendo nele só uma força, ele ficar em equilíbrio. Por quê? Pensa comigo. Eu tenho um bloco. E eu vou supor que a força resultante sobre ele é a força peso. Tem como ele ficar em equilíbrio com velocidade constante ou em repouso? Não dá.
Por quê? Porque eu tenho a aceleração da gravidade, ó, que vai puxar ele na vertical para baixo. Ou seja, ele vai entrar num movimento em que a velocidade dele muda com o passar do tempo. A velocidade aumenta. Isso vai ficar mais claro para você, Pedro, quando nós falarmos da segunda lei de Newton. É só para você sacar a lógica, a gente vai ver com mais calma. Força resultante é massa vezes a aceleração. Então, obrigatoriamente, se eu tenho força resultante, eu tenho uma aceleração. E o exercício fala, se tem só uma força, então tem força resultante, porque ela não tem outra força para poder anular. Se eu tenho força resultante, eu tenho aceleração. E se eu tenho uma aceleração, eu tenho uma velocidade diferente de constante. Eu tenho uma velocidade que vai ser variável. Tá bom? Então, para ter um corpo em equilíbrio com força resultante zero, necessariamente tem que ter pelo menos duas forças no corpo e em sentidos opostos, com a mesma intensidade, para que daí sim elas se anulem. Beleza? Por isso a penúltima afirmativa ela é falciane. Não dá para ter equilíbrio só com uma força, tem que ter pelo menos duas forças. Ah, saquei o que você quis dizer, Pedro. Saquei. Ele está falando que não é possível realmente, que foi tudo que eu expliquei aqui, né? Então, verdadeiro. Então, a afirmativa é verdadeira, então é o gabarito que está trocado. Ele realmente está falando que não tem como ficar em equilíbrio. E realmente não tem. Porque eu só tenho uma única força, ela é a resultante, e, consequentemente, vai ter uma aceleração e a velocidade não vai ser constante, não tem como estar em equilíbrio. Então, ela é uma afirmativa verdadeira. Entendi o que você quis dizer. Beleza, jovenzinhos? Nosso tempo está esgotando aqui, jovens, a encerrar a reunião. Eu agradeço a atenção de vocês. Então, está errado o gabarito lá do livro. Pode arrumar daí. Beleza, Pedro? Porque, sim, se só tem uma única força, não vai ficar em equilíbrio, que é o que ele diz ali. Beleza? Jovenzinhos, aí da casa de vocês me dê um tchau bem bonito. Ainda faltam 4 minutinhos para acabar a aula. Nós continuamos conversando lá no Google Sala de Aula. Beleza? Até lá, jovenzinhos.